A cobertura jornalística por parte de veículos como a Globo News e a CNN Brasil passaram horas apresentando análises que parecem deliberadamente tentar descredibilizar a decisão judicial a respeito da ordem de prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Segundo eles, haveria uma contradição, já que o Supremo Tribunal Federal estaria anulando sentenças da Lava Jato. Continue assistindo para conferir a explicação didática do jurista Bruno Salles sobre a Operação Lava Jato que desconcertou jornalistas da CNN Brasil. Agora, Merval, Flávia, da Pieve e Otávio, quem está elogiando a operação da polícia do lado nas redes sociais, eu estava aqui recebendo alguns comentários, precisa decidir, porque não dá para criticar a Lava Jato e elogiar a investigação da PF que levou Collor à cadeia. Então, isso é outra discussão que a gente faz aqui o tempo todo sobre as delações premiadas, como a gente mostrou, essa investigação tem ali muito da sua base na delação do Ricardo Pessoa, que era um empreiteiro investigado, um dos principais investigados na Operação Lava Jato. Então, para mostrar a importância dessa investigação, porque não dá para você achar que está certa a prisão do ex-presidente Collor, como na minha visão está, porque essa investigação teve começo, meio e fim, e só teve fim porque o ministro Moraes deu fim a essas medidas protelatórias da defesa, e achar que a Lava Jato não fez, não de fato aconteceu aqueles esquemas todos. É revelador como as interpretações equivocadas da Globo News, principalmente as de Andréa Sadi e Merval Pereira, convergem com as análises problemáticas de Thaís Herédia, da CNN Brasil. Todas foram rebatidas pelas explicações claras fornecidas pelo jurista Bruno Salles, que esclareceu um ponto crucial. A Lava Jato não foi uma operação monolítica, mas um conjunto de investigações conduzidas por diferentes juízes e promotores em diversos estados brasileiros. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta mais de contexto político, mas obviamente do ponto de vista ali da análise criminal, porque é uma decisão transitada em julgado de um crime lá do Petrolão, lá da Lava Jato, né? Lá do período mais quente ali dos casos de corrupção, 2010 a 2014. E essa prisão ela chega num momento em que o próprio STF está desmontando as condenações que foram feitas para a Lava Jato. Não é uma contradição? Como é que a gente embrulha aquilo que o STF está desmontando e aquilo que ele está levando à frente e condenando? Eu não estou entrando no mérito se o ex-presidente tem que ir preso ou não. Estou passando muito longe dessa análise. Eu estou apenas trazendo aqui esses dois contextos, né? Hoje, depois desse tempo todo, o STF que revê e cancela e anula condenações é o mesmo STF que manda prender. Bom, boa noite. Prazer falar com você novamente. Eu acho que, na verdade, usando um termo que você colocou, o que a gente precisa é desembrulhar a Lava Jato. Porque Lava Jato nada mais é do que um golpe de marketing. A Lava Jato não existe juridicamente. Não existe uma operação só que se chama Lava Jato. Existe uma pleiade de investigações, de inquéritos policiais, de ações penais que se convencionou chamar Lava Jato. Começa isso com uma operação que de fato chamava Lava Jato, uma operação da Polícia Federal, uma operação que depois acaba tendo outros desdobramentos, que é capturada pelo Ministério Público Federal de Curitiba, a famosa força-tarefa da Lava Jato. Eles emprestam esse nome da primeira operação para que eles continuem gozando daquela popularidade que havia alcançado naquele momento. E a partir daí, uma série de operações começam a ser chamados a falar que fazem parte da Lava Jato. Essa é uma operação, por exemplo, que não tem nada a ver com a Lava Jato de Curitiba, onde nós tivemos problemas de um juiz que foi considerado parcial, onde nós tivemos conluios do Ministério Público com o juiz, onde nós tivemos delações premiadas que acabaram sendo questionadas, onde nós tivemos problemas com cadeia de custódia de determinadas provas que fizeram com que essas operações fossem anuladas. Então, são várias investigações diferentes com vários problemas diferentes. Essa operação, por mais que se chame da Lava Jato, por mais que ela possa ter relação com outros casos da Lava Jato, ela corre com foro de prerrogativa de função. O senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele é denunciado pela Procuradoria-Geral da República e responde uma ação penal perante o Supremo Tribunal Federal.
diferente de outros casos em que aquilo tinha sido conduzido por aquele consórcio do Ministério Público junto com o juízo da 13ª Vara de Curitiba, né? Então, não causa qualquer estranhamento se nós entendermos o que faz parte do quê, né? Mas, como todo mundo chama tudo isso de Lava Jato, pode causar um estranhamento. Mas a Lava Jato é muito grande. Muita gente na Lava Jato continua condenado. Já cumpriu, muita gente na Lava Jato cumpriu pena. E já, inclusive, já saiu do sistema penitenciário. A gente tem exemplos grandes. O Youssef, aquela doleira Nelma Kodama, uma série de pessoas que já cumpriram pena, que já estiveram no sistema carcerário e que já, inclusive, passaram por isso, e tantos outros casos que realmente foi constatado algum tipo de nulidade, o que levou à anulação desses casos, né? Então, não é que... Eu acho que a gente precisa olhar isso com bastante cuidado. A Lava Jato inteira foi anulada? Não foi a Lava Jato inteira. Alguma parte dela, muitos casos, porque foram constatados abusos graves, abusos que colocavam em xeque, inclusive, o Estado Democrático de Direito. Mas não é o caso aí, por exemplo, desse caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Chama a Lava Jato por uma maneira geral, por uma estratégia de comunicação, mas é uma investigação independente que não foi contaminada pelos malfeitos da Força Tarefa de Curitiba. A explicação do jurista desconcertou os apresentadores que foram obrigados a chamar o comercial. Eu preciso chamar um intervalo, mas eu já vou deixar a pergunta aqui justamente sobre isso, porque vamos dizer assim, acho que fica uma impressão, e as impressões que ficam, elas podem estar certas ou podem estar erradas, de que, vamos dizer assim, o establishment político atual, inclusive, se beneficiou de um revisionismo da Lava Jato, levado adiante pelo Supremo Tribunal Federal, com apoio do Palácio do Planalto, e aí sobrou para o Collor, né? Mas isso, eu queria a sua leitura disso depois do intervalo, que eu preciso cumprir aqui uma grade, como diz o grande William Vac, e daqui a pouco a gente continua essa conversa. Até já. Na volta do intervalo, o advogado voltou a explicar sobre as anulações de condenações pelo STF, como a de maior repercussão, que foi a do presidente Lula, que foi uma das condenações oriundas da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde Sérgio Moro e Deltan Dallagnol atuaram de forma comprovadamente parcial e ilegal, conforme revelado pelos diálogos da Vaza Jato. Te deixei ali a pergunta na mão. Fica uma impressão de que o Collor virou o bode expiatório da Lava Jato, porque todo mundo se salvou na Lava Jato, num movimento capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, um revisionismo do Palácio do Planalto do governo Lula III, e o Collor que vai acabar indo para a prisão, mas eu queria sua leitura com toda a liberdade para divergir dessa ideia. Olha, Caio, eu realmente não interpreto dessa forma, de fato. Eu acho que a gente tem decisões que anularam partes da Operação Lava Jato, mas tem muita gente cumprindo pena, até hoje, da Lava Jato. Tem políticos que cumpriram penas, tem pessoas que foram condenadas há mais tempo, que já cumpriram sua pena integralmente, tem pessoas que continuam cumprindo sua pena até hoje, colaboradores e não colaboradores. Então, a gente falar que houve um grande desmonte talvez de operações relacionadas a pessoas notórias, e a mais notória seria o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a sua ação penal anulada por dois motivos, inclusive, por uma questão de competência territorial e por uma questão de parcialidade do juiz. Foi considerado suspeito. Mas nós mantivemos vários outros casos, várias outras condenações e várias outras investigações que correm até hoje. Existem operações da Lava Jato, ações penais da Lava Jato, que continuam tramitando em outros foros, né? Seja na Justiça Eleitoral, seja na Justiça de São Paulo, do Distrito Federal, quando houve essa reorganização da competência. Então, dizer que houve simplesmente um desmonte completo da Lava Jato, isso não é factualmente correto. O que houve foi um desmonte daquele consórcio de Curitiba entre Ministério Público e juiz. Isso, de fato, acabou. Inclusive com a extinção da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, porque ela se mostrou extremamente problemática. O ministro Gilmar Mendes sempre frisa isso. A Vaza Jato, né, aquelas mensagens que foram capturadas pela Operação Spoofing, mostra o quão
promíscuo era aquela relação e o quanto uma investigação legítima tinha sido utilizada para o direcionamento político, o direcionamento para a captura de determinadas pessoas de determinado espectro ideológico. Isso ficou documentado, isso existiu, e isso levou à anulação, por óbvio, das ações em relação ao presidente Lula. Mas isso não quer dizer que a Lava Jato inteira acabou. De fato, existem pessoas que ainda cumprem, e existem pessoas que estão ali postulando a nulidade das suas ações penais também, né? Isso foi uma discussão muito grande quando teve a decisão do STF sobre a nulidade do processo do Lula, se aquilo ia automaticamente beneficiar todo mundo da Lava Jato. E na época eu disse que não, e continuo dizendo, não, são casos específicos, cada um tem uma ação penal, cada um tem as suas particularidades. Algumas ações penais foram contaminadas por suspeição, foram contaminadas por quebra de cadeia de custódia de prova, outras não, que é o caso do ex-presidente Collor. Então, não vejo como tem aqui uma posição distinta, como se o Collor fosse colocado aí como um bode expiatório, diferente de todos, só ele que sobrou, né? Ou talvez como uma reparação histórica pelo caso PC Farias. Não acho que é nada do tipo. Eu acho que cada caso é um caso, e no caso dele, foi uma ação penal que transcorreu perante o Supremo Tribunal Federal, com ampla defesa, contraditório, com a defesa podendo apresentar os seus recursos, e o STF entendeu que os recursos já tinham sido exauridos, que outros recursos seriam meramente protelatórios. O STF tem feito isso, já é recorrente na sua jurisprudência, e quando ele entende que já foram feitos, olha, 1 embargo de declaração, 2 embargos de declaração, e já não tem mais uma matéria a ser revolvida, se transita em julgado, se manda certificar o trânsito em julgado e o cumprimento da pena. Isso, aliás, isso é né, doutor? Porque caso... Sim, aliás, desculpa te interromper, aliás, o advogado do Fernando Collor, é importante, isso é uma informação também relevante, é o doutor Cacai, que tem muito trânsito em Brasília, né, e é um crítico também da Operação Lava Jato, e transita muito bem, né, e não conseguiu, pelo menos até agora, salvar o Collor da prisão.